Assédio não pode, mas racismo pode, Rede Globo. E para tentar tapar o buraco dos dois assediadores do Big Brother Brasil, a Rede Globo resolveu fazer uma repescagem. E adivinha o que ela fez? Trouxe aqueles que já tinham saído do programa e que praticaram racismo lá dentro e continuou mantendo eles. Quer entender o que está acontecendo e o quanto isso é perigoso? Assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal e senta o dedo para compartilhar. A certeza da impunidade talvez seja o maior dos males que acometem o nosso Brasil. É a partir dessa certeza que a gente consegue viver sobre um processo de dominação silencioso e frequente, onde alguns grupos vão sobrepujando outros, passando principalmente por cima da lei, pisando sobre os outros porque sabem que no caso deles, tanto do ponto de vista legal como até do ponto de vista social, as coisas sempre serão abrandadas, as coisas sempre serão relativizadas. A gente vê aí, por exemplo, que acabou de acontecer do bolsonarismo tentando dizer mais uma vez que quem mora na favela é tudo bandido, quando a gente percebe que quem de fato está roubando o país são os grandes bilionários que estão desviando dinheiro aí, estão chantageando esse Banco Central, cobrando juros extorsivos para que a renda, o desenvolvimento não chegue a milhões e milhões de pessoas, mas sempre é o pobre, sempre é o preto que está sempre identificado com esses lugares, é que é o cara que tem que ser hostilizado e que se cometer qualquer gafe está ferrado, não é possível perdoar. Nós vimos, por exemplo, um Bolsonaro passar 30 anos ofendendo a tudo e a todos e isso ser considerado como uma situação de autenticidade, é porque ele é autêntico, porque é o jeitão dele. Bastou o Lula comentar que o torturador dele, o Sérgio Moro, tinha que ir para CIF, aquilo, pronto, acabou o mundo, ele não é do bem, ele tem que ser pichado por causa disso e outras coisas. E a gente vê isso sendo reproduzido diariamente aí no seu Big Brother, que nada mais é que um espelho da nossa sociedade e principalmente um espelho do capitalismo que vai sendo o tempo todo estimulado a mostrar cada vez mais como funciona essa sociedade na prática, onde a classe dominante, eu me recuso a chamar eles de elite, porque quando a gente fala elite, a gente está falando dos melhores. E quando a gente vê essas pessoas reunidas, a gente vê, na verdade, o que de pior a sociedade constituiu. Gente mentirosa, debochada, arrogante, prepotente e principalmente despreparada. A maioria gente alienada e, por que não dizer, até meio burralda da vida, né? E a gente percebe que elas estão nas posições que ocupam não por méritos, mas por berço, porque nasceram com a cor certa, passaram por cima de escrúpulos, de respeito moral, respeito às leis, para se darem bem. Isso está ficando cada vez mais evidente. O Big Brother, que levou um dia inteiro para botar para fora dois assediadores e levou, e tem com detalhe, botou para fora, mas não cortou nenhuma regalia, vão continuar recebendo os prêmios, os contratos, inclusive a toda uma operação passada de pano para não derreter a imagem dos dois assediadores, o que é bastante suspeito, até porque foi a Rede Globo que criou o contexto para que aquela situação acontecesse. Então eu entendo do meu ponto de vista, da minha avaliação, a Rede Globo é cúmplice, porque ela tem o perfil psicológico de cada pessoa que ela coloca lá dentro, e ela sabe o que pode acontecer quando ela aumenta isso e potencializa isso, colocando bebida, inclusive trazendo uma mulher estrangeira, sabe-se lá com qual enredo, porque só entrou para criar confusão, essa confusão aparecer em todos os jornais por conta do crime cometido e depois ela foi embora. A mesma coisa, isso criou uma situação nova, onde ele pôde criar um quarto da repescagem para trazer aqueles que o povo já botou para fora. E haja vista, quem que está ali no meio? Os racistas. É aqueles que praticaram notório racismo, em especial racismo religioso, debochando da religião alheia, fazendo aquele discursinho, aquela cena ridícula de que no caso aqui o médico Fred Nicasso estaria fazendo um trabalho para eles. Fica aquela simulação para manipular, mandar apito de cachorro para quem está aqui fora, para aqueles débeis mentais, normalmente bolsonaristas, que enxergam nesses apitos de cachorro, que é um nome que a gente dá, porque o apito de cachorro, quando você é um apito que só o cachorro escuta, e são pequenos sinais, símbolos que atiça essa militância, como quando aconteceu do Bolsonaro tomar um copo de leite, que é um símbolo da supremacia branca nos Estados Unidos, ou quando um dos assessores dele fez um sinal mostrando 3 dedinhos assim, né, na lapela, que é um sinal de
que também da supremacia branca, que fala dos 3 casos da Ku Klux Klan, que é para perseguir os negros. E a gente vê isso acontecer mais uma vez. Os racistas estavam lá, e aí aquela vítima do racismo chamou e abriu o jogo, e tem inclusive a frase mais icônica dessa situação, que emocionou boa parte do Brasil, que ainda tem coração, é essa daqui: tem coisas que não dá para ficar no jogo. Racismo não tem como ficar no jogo. Infelizmente, racismo mata. Não é como decepção. Racismo mata pessoas todos os dias. Me mata desde que eu nasci. Eu tenho um alvo nas minhas costas desde que eu nasci por ser preto. E é verdade. Por mais que as pessoas neguem e façam um auê, e aí aquela desculpa, inclusive, que a outra personagem, a Tina, deu quando a dona Kay aqui tentou falar: mas eu tenho negros na minha família. Pode ter negros na sua família, mas não sofre. É a primeira desculpa que o racista dá. Eu mostrei recentemente um ex-prefeito aqui, quando foi questionado por suposto racismo no seu governo, ele saiu falando que ele era pardo, sendo que ele se declara branco em todos os documentos que ele tem, e ele é branco. Mas a questão não é essa, a questão é mais profunda. A questão é que se a gente não está substituindo pessoas porque cometeram um crime, por que a gente aceita aqueles que não só cometeram um crime, mas continuam com essa postura em relação ao crime? Quem assistiu a cena viu que deu aquela... Esse aqui, então, essa cara aqui totalmente debochada. Eu peço desculpa, tá? Você quer que eu peça perdão? Eu peço. Depois que falou que ia ser processado. Mas a gente sente, não, e lógico que não, a gente não sabe o que está por dentro das pessoas, mas que não é sincero. E como é que a gente descobre que não é sincero? Pelos atos que se sucedem. Quando você está realmente arrependido de um mal que fez a alguém, você baixa a bola, você começa a tentar mudar o seu jeito de ser, porque todo mundo erra, ainda mais numa sociedade racista como essa. Na pressão, muitas vezes as pessoas acabam falando aquilo que estava dentro dela e ela nem sabia. Mas quando você não está nem aí, quando você sabe que você é impune, você volta a reincidir. E foi exatamente o que esse casal fez, debochando, humilhando mais uma vez tanto o Fred quanto a Tina, os dois negros da casa, criando aquelas situações que rememoram aquilo que vai todo dia, essas violências que as pessoas vão sobrevivendo e vão vivendo no seu cotidiano de serem sempre diminuídos. Se vocês prestarem atenção, há sempre na vida da gente uma coisa de querer diminuir. Quando você quer reclamar de um serviço público que não funciona, e você é uma pessoa de origem humilde, sempre vem, lá vem o pobre reclamar de novo, já não sei o que. Não reclame. Tudo isso é para quê? Para dar uma baixada de bola, você te diminuir, você deixar as coisas continuarem do jeito que está. Quantas vezes vocês veem as pessoas falando: tá falando do Bolsonaro de novo, deixa, já passou. Passou nada, ele já respondeu pelos crimes que cometeu contra o Brasil. Sérgio Moro já respondeu pelos crimes que cometeu contra o Brasil. Então, enquanto a justiça não for feita, não passou. E isso é muito perigoso por conta disso, O radicalismo religioso misturado com política está resultando nesse tipo de coisas, como o tal bonde do Jesus, que já atacou cerca de 200 terreiros de Umbanda e Candomblé lá no Rio de Janeiro. E todo santo dia, quem pratica religiões de matriz africana, elas sofrem com isso, são hostilizadas, são estigmatizadas na comunidade, elas não se descobrir que elas frequentam aquilo desde que não sejam ricos, tá? Porque se for terreiro de rico, como a gente viu aquele do Rio Grande do Sul, que pôs até uma estátua do Beelzebub no portão, aí faz até peregrinação no lugar. Mas se for para pobre, pobre tem que ser humilhado na sua identidade religiosa, não pode ser respeitado. Aqui eles estão... ao longo dessa matéria, eu convido vocês a lerem, vocês vão ver que as pessoas estão morrendo, apanhando, sendo linchadas pura e simplesmente pela religião que tem. Então, quando a Rede Globo resolve tolerar e estimular e promover pessoas como a Kay Alves e seu namoradinho, o que ela está mostrando é que ela não aprendeu nada com o caso de assédio, ela está dobrando a aposta. E se ela está dobrando a aposta, ela não pensa no bem dos brasileiros. Deixa aqui o seu comentário, o que você pensa a respeito, vamos compartilhar e vamos mudar esse Brasil, porque assim não dá.